Vamos lá. Muito boa tarde a todas nós. E para eu começar, eu quero fazer umas perguntas norteadoras aqui para nós, para conhecer o grupo e o que que nós temos aqui, porque depende do que a gente for respondendo, é o caminho que a gente vai hoje, né? Então, eu queria saber, e aí vocês podem colocar no chat, né? Podem responder, no áudio, quem aqui tá fazendo transição de carreira? Redesenhando carreira. Eu fiz a transição de carreira, né, em 2020, mas, né, eu fiz essa transição de carreira, mas eu sinto assim que eu estou ainda sedimentando essa nova profissão, sabe? Ela não está concreta ainda, o novo não está concreto. Tá um pé aqui, um ali ainda? Ainda tá. Ótimo, ok. A Verônica disse que tá também. Ótimo. Quem aqui se preocupa com essa imprevisibilidade, ainda tá insegura com esse meio do caminho? Ok. E quem aqui tem medo de parecer ambiciosa demais? Aqui, ok, Júlia, ok. Algumas perguntinhas iniciais, porque hoje tudo isso que a gente vai falar tem a ver, tudo isso que eu perguntei, tem a ver com aquilo que a gente vai falar. Por quê? Porque a gente vai falar muito desse lugar de CEO. Por que que eu trouxe esse lugar de CEO? Porque eu percebo que a gente olha muito para o pequeno do produto e a gente esquece o longo prazo. E aí dá medo. E tem muitas coisas envolvidas nesse meio do caminho, e tem coisas que, se a gente organizar agora, vai nos dar mais foco, mais segurança para os próximos passos. Então, o que que eu fiz? Eu falei assim: bom, eu sou formada em gestão, trabalhei a minha vida toda com planejamento estratégico, com marketing, com liderança. E aí eu estava sentindo isso, assim, sabe? Esse negócio me veio de falar, de compartilhar, porque é algo que já tem dentro de mim muito forte e eu vivi a minha vida inteira isso. A minha última profissão, antes de sair realmente do mundo corporativo, foi numa empresa de liderança. A gente vendia cursos sobre liderança. Então eu estou muito mergulhada nesse universo e eu sinto que são conhecimentos muito ótimos que, se complementar com aquilo que a gente tem hoje, vai nos levar mais para frente, de uma forma mais suave, de uma forma que às vezes muitos profissionais não recebem na universidade, porque, por exemplo, minha irmã é advogada. A minha irmã, ela não ensinaram ela isso na faculdade. Então, o meu objetivo aqui é compartilhar com vocês coisas que eu fui aprendendo, que eu sei que são importantes, que nessa empresa que eu trabalhei sobre liderança, eles ensinam isso para grandes líderes, e então eu vou compartilhar com vocês hoje. Então, fiquem à vontade para compartilhar, para fazer pergunta, tá? Podem me interromper ao longo do caminho, porque aí a gente vai modelando junto esse caminho, certo? Então, maravilha. Então, por que que eu. Vamos começar. Então, seja bem-vinda, Mari, que entrou agora. Já estou começando, Mari, mas acabei de começar, tá? Essa foi uma breve introdução. Então, uma líder, ela não pode pensar só no produto dela. Ela tem que ir além do produto dela. Por quê? Porque as empresas, elas tendem a fechar dentro de 2, 3 anos pela falta de algumas características. E aí, às vezes, a pessoa fala assim: nossa, não deu certo, não deu certo, não sei o quê. Por que que não deu certo, né? Porque faltava talvez algum conhecimento, porque tudo aquilo que a gente não sabe nos falta para ir para o próximo passo. E às vezes a gente fica no pequeno por faltar teoria, às vezes estratégia, técnica, ferramenta. Então eu vou trazer para vocês o que que eu aprendi que é ser um líder. Um líder, uma líder, uma pessoa que vai encabeçar uma empresa, é uma pessoa que ela tem um modo de pensar, um modo de agir e um modo de ser. Eu vou destrinchar cada um deles aqui. O importante é que a gente pense, eu, mesmo que eu seja pequenininha, eu empresa, eu presa, que eu gosto de falar.
eu presa. E essa eu presa, ela tem que ter um jeito de pensar e ela é diferente da pessoa física. E ela já tem que se vestir disso. Eu sou uma empresa. Então, esse modo de pensar dessa líder é grande. Então, ela sonha grande. Por isso que aqui eu vou provocar vocês nesse lugar de eu tô sonhando grande, porque esse pequeno passo, gente, vai fazer a diferença em tudo. Tudo. Sonhar grande. Então, segundo, legado. Eu preciso querer deixar um legado, porque senão, por que que eu tô criando uma empresa? Por que que eu tô iniciando algo? A empresa é como se fosse um projeto, um filho nosso. Então, ela tem que deixar um legado, ela tem que ter perenidade. E ela tem que ter uma cabeça estratégica. Então, a líder, ela tem que pensar estrategicamente, sonhar grande. Então, por isso que eu falei, a gente não tem que ter medo de ser ambiciosa hoje e nem nunca mais. E se a gente tiver alguma coisa disso, a gente tem um grupo para olhar para esse bloqueio, para a gente poder ir adiante. Por quê? É necessário. E o legado, que é, eu quero deixar uma coisa para a prosperidade. A gente pega o exemplo da Ana mesmo. A Ana, ela já está pensando lá na frente. Porque esse legado que ela quer deixar, ela quer escrever livro, ela quer fazer documentário, ela quer fazer isso, ela quer fazer aquilo, porque esse é o legado. A partir daquilo que ela vai construir no dia a dia dela. Mas a gente vai chegar lá. Outra coisa, modo de agir, então, de um líder. O líder, ele executa. Então, isso aqui é fácil para nós, porque eu presa executa, né? A gente faz tudo sozinha, a gente faz todas as tarefas e a gente faz todas as tarefas de todos os departamentos, dos nossos pequenos departamentos. Só que esse líder, ele também precisa estar sempre aplicando o conhecimento dele. Então, é aquilo que a Ana fala de não vamos pegar e consumir o conteúdo aqui e não passar para frente. É aprendo aqui, já passo aqui, aprendo aqui, já passo aqui. Ele aplica o conhecimento dele e ele se conecta com gente boa. Então, networking, conexão com pessoas que vão levar ele para o sonho grande e o legado que ele quer. Então, o nosso farol é o sonho grande. A gente precisa saber para onde a gente quer ir, porque assim a gente compra esse ticket e esse ticket vai dizer para a gente: olha, você está comprando um ticket para ir para a Itália? Então você vai pesquisar hotel na Itália, restaurante na Itália, tudo na Itália, nas cidades que você vai passar. Ou então, se você for para Paris, você vai se conectar com gente boa de Paris, você vai estudar francês, não vai ser italiano. Então, você percebe que o ticket que você vai comprar, que é o seu sonho grande, é todo o resto. Então, a gente precisa pensar lá na frente. Porque senão a gente fala assim, eu não vou pensar lá longe, porque eu estou começando agora. Tá, mas o começar agora, com aquele farol à nossa frente, vai levar a gente para o caminho que a gente deseja, sabe? Então, vai pensando nisso. E o modo de ser de um líder, ele é integridade, né? Íntegro e protagonista. Então, integridade é uma coisa que nós todas, sim, sou íntegra. Agora, protagonista é essa pessoa, ela vai arregaçar as mangas dela e ela vai fazer tudo, inclusive pensar grande a longo prazo, buscar pessoas, ver os conhecimentos que ela precisa, movimentar aquilo que ela precisa para fazer o negócio acontecer. Porque se a gente tem a mentalidade de líder, mas a gente fica esperando que as coisas aconteçam, não vai acontecer. Por quê? A gente não tem mais chefe. Quando a gente vira eu presa, eu não tenho mais chefe. Quem que vai falar para mim o que eu tenho que fazer, se não eu mesma? Quem que vai me cobrar, não é mesmo? E aí a gente às vezes espera, esquece, porque daí dá um tilt na nossa cabeça, porque às vezes a gente veio também do mundo que já tá o tempo todo alguém nos dando coordenadas, a pessoa é dona do sonho grande e a gente comprou o sonho dela, então a gente só vai no direcionamento. Então aqui é isso que eu quero abrir a nossa cabeça hoje, para que a gente pegue e possa olhar para esse lugar. Eu agora. De novo, né? A gente aprendeu muito essa questão do adulto. Eu sou adulta e agora eu cuido de mim, né? A gente aprende muito isso na sistêmica. Agora, como empresa, a gente vai ter que ter a visão de eu, adulta, dona dessa empresa que eu resolvi criar, também olho para mim e
vou ter que me dar as ordens. Eu vou ter que me dar banho, eu vou ter que me levar para academia, vou fazer todas essas coisas. Só que no olhar da empresa, ou seja, eu vou ter que contratar pessoas, eu vou ter que revisar conteúdo, eu vou ter que fazer tudo aquilo que é necessário, pensando lá na frente, aonde eu quero chegar. Só que para isso, a gente precisa olhar então para esse lugar. Onde eu tô hoje? Então, isso é realmente perguntas para a gente depois fazer. Onde eu tô hoje? O que eu faço hoje que eu não gostaria de estar fazendo? E se alguém já fez mentoria da Ana, essa pergunta, né, vem de lá, exatamente, eu aprendi lá essa pergunta que é: o que eu faço hoje que eu não gostaria de continuar fazendo? E a mais importante, onde eu quero chegar? Essa pergunta, eu sinto que a gente adia ela e fala: ah, a Adriele do futuro vai resolver, a Raquel do futuro vai resolver essa pergunta, a Júnia do futuro vai resolver essa pergunta de onde eu quero chegar. Mais para frente eu penso, ok? Acho que no começo a gente vai realmente se descobrindo, mas a gente precisa estar com essa pergunta em mente. Eu já sei onde eu quero chegar? Eu estou fazendo isso com intencionalidade? Eu tô fazendo isso pensando que eu vou fazer isso por 50 anos, por 20 anos? Tá fazendo sentido isso pra mim? E aí a gente vai então se perguntando. Talvez quando você tá no comecinho de uma transição, de um redesenho de carreira, eu gosto de falar redesenho. E aí depois vocês vão entender por que que eu gosto de falar redesenho. Mas a gente precisa estar com essa coisa em mente. Onde eu quero chegar? Eu já sei aonde eu quero chegar com tudo isso que eu tô fazendo, porque eu sou uma empresa. E aí, para a gente descobrir isso, tem uma pergunta que a gente pode se perguntar. Qual é o meu porquê? Por que que eu faço o que eu estou fazendo? Porque todo mundo que tem um porquê bem forte, né, consegue fazer as coisas com mais facilidade. Mas qual que é a dica aqui que eu dou para vocês? Além do qual é o meu porquê, a gente tem que se perguntar. Ah, por que que eu quero, sei lá, vamos pegar o exemplo do da Ana. Ah, por que que você quer falar sobre feminino moderno? Ah, porque eu sofri tais coisas, eu passei por vários desafios, e aí eu quero. E por que que você quer fazer isso? Ah, porque eu aprendi técnicas e eu quero passar isso para frente. Mas por que que você quer fazer isso? E aí você vai se perguntando por quê para você chegar na raiz daquilo que você quer. Se realmente faz sentido aquele seu porquê. Porque daí, cada vez que você pergunta um porquê, você vai tirando uma camada. Cada vez que você vai fazendo um porquê, você vai tirando uma camada. Até você chegar na causa raiz. E a causa raiz disso tudo tem que ser positiva. Porque se a gente está fazendo isso, ah, porque eu quero ficar rico, ah, porque eu quero, não sei, eu quero provar para alguém que isso funciona, enfim. Se a gente vê que isso tem uma raiz de vingança, uma raiz negativa para nós, ou uma raiz, às vezes, muito rasa, que você fala, meu, eu não vou fazer isso pro resto da minha vida. Aí você faz o quê? Você revisa esse porquê. Você revisa o que que você está fazendo, aonde você quer chegar com isso. Ah, então eu não quero mais ir para lá. Talvez eu não quero comprar meu ticket para a Itália. Talvez eu não quero comprar para Paris. Talvez o meu chamado é ir para Groenlândia. E aí a gente está querendo ir para Paris porque todo mundo está indo para Paris. Mas o meu chamado está na Groenlândia. Daí você fala assim: o que que eu vou fazer na Groenlândia? E às vezes o seu chamado está lá. Estou aqui, né, contextualizando o Rosa que chegou agora, eu estou fazendo uma analogia do nosso porquê, da onde a gente quer chegar, com uma passagem de avião que a gente vai comprar, que é qual é o meu sonho grande? Por que que eu faço isso que eu faço hoje? E aí eu estou comentando que às vezes a gente está num lugar de querer comprar o ticket para a Itália porque todo mundo está indo para a Itália. Mas a nossa missão, o nosso porquê, o nosso sonho grande está conectado com outro lugar, com outro ticket que a gente vai comprar. Então a gente tem que estar coladinho com esse porquê nosso. Por que que eu faço o que eu faço? Por que que eu quero fazer isso? Será que eu quero fazer isso pelo resto da minha vida? E aí então você vai se perguntando isso. Quando você fala assim, não, agora eu tenho certeza, eu sei para onde eu tenho que ir, como eu quero ir, então eu vou começar a me planejar. E aí aqui vem um outro lugar de dor nosso, que é a questão do planejamento. Como planejar? O que é planejar? O que que eu preciso nesse planejamento? Tá, planejar. O que que significa isso? Né? E aí eu vou destrinchar isso com vocês, mas eu já vou dizer logo de cara.
Então, a gente precisa fazer um planejamento estratégico e um planejamento financeiro. A gente, na gestão de empresas, a gente aprende que a gente tem que fazer um planejamento estratégico, o tácito e o operacional. E eu vou explicar cada um deles para vocês, além do financeiro também. Mas a gente precisa saber qual que é o nosso objetivo primeiro para a gente poder planejar essas camadas. E aí, sabendo onde você quer chegar, você pode analisar também o que te separa do seu futuro, do seu sonho grande. Quando você define, eu quero ir para tal lugar, eu quero estar fazendo tal coisa, eu quero estar conectado com tal pessoa, você vai pensar, nossa, ainda me faltam algumas ferramentas, ainda me falta alguns contatos e eu vou atrás. Ainda me falta fazer X, Y, Z. Só que aí você já sabe e mapeia isso. Quando você sabe onde você quer ir, você consegue fazer esse meio do caminho, que é saber o que te separa, quantos anos te separam do seu futuro. Então, isso também é uma coisa super relevante da gente considerar, porque isso muda muito a nossa percepção de tempo e a gente também fica mais tranquilo. Por quê? Porque a gente sabe que vai demorar um certo tempo. A gente sabe que aquilo não vai ser para ontem. Por quê? Porque a gente agora está sentada na realidade de, não, realmente, eu preciso fazer isso, aquilo, me conectar com tantas pessoas, eu ainda não estou pronta para certo passo, mas eu já sei aonde eu quero chegar e quantos anos isso vai me levar. Então, a partir do momento que a gente chega nessas conclusões, eu vou diferenciar para nós a diferença de uma empresa e de um produto. E aí, o que que eu queria que a gente soubesse? Que isso aqui é a empresa. E aqui dentro da empresa tem os produtos. Não, a gente chega muito nessa fase aqui, eu vou fazer um produto. Daí a gente não sabe o resto, né? Saiba que você tem uma empresa e a empresa precisa de estratégia, objetivo, visão, missão. Qual é a cultura dessa empresa? E aqui a gente já pode aplicar os nossos conhecimentos sistêmicos para cada fase. Então, ordem, pertencimento, quem pertence, equilíbrio de troca. Quando eu for contratar alguém, colocar isso e passar para essa pessoa que você está contratando a sua missão, a sua visão, os seus valores, a sua cultura. Assim ela vai estar mais alinhada para fazer algo que você vai gostar mais no final. Se a gente não sabe muito bem o que a gente quer, a gente não consegue passar isso para frente. E às vezes é até difícil a gente vender produtos por causa disso. E aí, a gente vai olhar para o produto. Dentro da empresa tem um ou mais produtos. Geralmente a gente começa com um produto, mas a gente sabe que a empresa é a grande, a maior, a que tem todas as coisas que a gente vai alocar dentro. E aí o produto é quem eu sou, o que eu tenho para entregar, como eu vou entregar isso, em quantos produtos eu vou entregar isso, eu vou entregar um pequenininho, vou entregar um grandão, como é que vai ser? Somando os seus talentos, aquilo que você já sabe de habilidades técnicas. E aí, então, isso é o produto. A gente fica mais centrado nele. E tá tudo bem, mas nada impede de você olhar para a parte estratégica e já ir desenhando aos poucos, conforme você vai crescendo, conforme você vai tomando consciência, o que é a empresa da Raquel? O que é a empresa da Verônica, né? E aí vocês vão escrevendo isso num PDF, num Canva, né? Você vai fazendo um PPT e vai colocando aos poucos. Assim você vai tomando consciência. Por quê? Porque se a gente está criando uma empresa, se a gente está redesenhando a nossa carreira, e se a gente está pensando em ser eu presa, a gente precisa pensar. Bom, se eu fizer tudo muito certo de começo e eu for crescendo, no médio prazo, eu vou ter que contratar pessoas. Essa empresa vai crescer, esse sistema vai crescer. E aí eu vou ter que aprender algumas outras habilidades. Então, por exemplo, depois que você tem esse sonho grande, você vai ter que aprender a mobilizar pessoas. O que que é mobilizar pessoas, Dri? É eu te vender o meu sonho e você comprar, tanto quanto cliente quanto funcionário. O funcionário, ele precisa comprar a sua missão para trabalhar com você.
para pertencer a essa empresa, para fazer o melhor dele para essa empresa. Se a gente não vende esse sonho, se a gente não tem isso bem claro, o funcionário também vai sentir. Ele vai falar assim: ai, talvez a Adriele, ela não tem muito claro, e aí eu não vou. Como que ela vai me contratar? Daqui 3 meses ela vai fechar essa empresa, e aí? Aí ela vai me deixar na mão. Quando você tem muita clareza, você passa essa segurança para o seu funcionário, você tem esse sonho, esse legado, essa história que você quer deixar, essa pessoa compra mais facilmente o seu sonho. E aí você consegue mobilizar pessoas para te ajudarem a fazer aquilo que você quer. E aí a gente pode pegar muito bem o exemplo da Ana, né? Ela fala hoje que ela tem 50 funcionários. Então, ela vendeu esse sonho para muitas pessoas e essas pessoas falaram: "Não, Ana, eu gosto do seu sonho, eu quero te ajudar a ele chegar a mais pessoas." Consequentemente, a gente vai formar times, a gente vai ter que saber se conectar com esses times, a gente vai ter que aprender a desenvolver pessoas. Por quê? Porque quando a gente é sozinho, a gente faz tudo e tá tudo certo. Quando a gente cresce, a gente vai ter que aprender a delegar, acompanhar, ensinar, desenvolver essas pessoas, ensinar a cultura dessa empresa, porque afinal de contas, a empresa é como se fosse uma família, né, um sistema de destino. E se a gente não tem claro isso para ensinar para as pessoas, não faz sentido, né? A gente precisa ter essa cultura. Quais são os valores daqui? Igual uma família, tem regras, tem valores, tem o que pode, tem o que não pode, tem o que gostam, o que não gostam. E com isso tudo, você vai criando o seu sistema de destino. E por fim, você vai decidir também em time, você vai ter pessoas abaixo de você. Então, a mentalidade de CEO precisa começar desde pequeno, porque daí, conforme você vai crescendo, você vai só cascateando para baixo essas coisas. Se você começa a crescer e não tem isso em mente, você vai começar a ficar perdida. E talvez isso possa ser um fator de insucesso na sua jornada, porque você não sabe para onde ir. Pode ser que você, no meio do caminho, fale: nossa, realmente, eu já sei onde acessar esse conhecimento, eu já sei que eu preciso disso. Agora, se você não sabe, isso não é tão legal, porque daí você vai poder, talvez, travar. Aí vai acontecer coisas que você vai falar: nossa, e agora? Você pode correr alguns riscos, agora não mais, porque quando você acessa esse conhecimento, você vai saber quais são os próximos passos a serem feitos, né? E aí, dado tudo isso que a gente já falou, eu vou falar sobre o planejamento estratégico, que é para a gente, como pensar como empresa, e em grandes corporações fazem isso, a gente divide em 3 tipos de planejamento: o estratégico, o tácito e o operacional. Geralmente a gente fica no operacional. O que é o nosso operacional? Produção de conteúdo, acompanhar um cliente, fazer post no Instagram, rotina de atendimento, rotina de estudar, fazer lives. Essas coisas são as coisas que vocês fazem comumente nesse momento de vida que vocês estão. Faz sentido? É isso, né? Ok. Só que acontece que eu vou trazer 2 visões para vocês irem além, que é o seguinte: talvez alguma de vocês já esteja é, fazendo isso em algum nível, tá bom? Aí vocês vão me dizendo, mas é, a gente vai olhar para o tácito. O que é isso, Dri? Planejamento tácito. Nossa, já não sei mais o que é, talvez. Ou talvez já saiba. Mas o planejamento tácito é algo para a gente ir para o que eu vou fazer nos meus próximos 12 meses. Isso significa quais vão ser as campanhas que eu vou fazer? Vou fazer lançamentos? Quais vão ser as parcerias que eu vou fazer? Vou fazer eventos? O que eu vou fazer nesses próximos 12 meses para eu chegar aonde eu quero, que é o meu sonho grande? Aqui também começa a entrar uma questão de quando você monta o seu planejamento de 12 meses, você vai saber quanto de meta você vai querer ter para cada evento que você vai fazer. Então, por exemplo, eu vou fazer 2 eventos no ano. Eu quero ter 20 pessoas em cada um deles. Vou cobrar tanto de ticket. Pronto, aqui você já tem uma previsão financeira.
Quando você fala, eu vou fazer o lançamento de 3 mentorias no ano, você também estima uma quantidade de pessoas, estima o valor e você vai saber quanto que você vai ganhar. Quando você fala, eu vou fazer tantos workshops, eu vou vender tantas constelações individuais. Aqui, por mês, né? Vou vender tantas por mês, tantas por semana. Quando você faz isso no seu planejamento tácito, isso vira suas metas, vira aquilo que você vai trabalhar para. Então você tem o que se cobrar. Por quê? Porque você está escrevendo num papel. Nossa, esse mês a minha responsabilidade é fazer X, Y, Z de vendas para eu chegar no final do mês com tanto de dinheiro no bolso. Ótimo, super show. Isso vai ser o seu operacional que veio do tácito. Só que o tácito vem de um outro lugar, que é o planejamento estratégico, que é onde a sua empresa quer estar daqui 3 anos. Esses são os objetivos que vão te fazer se movimentar ano a ano. E aí, aqui, o seu objetivo talvez seja ter 3.000 clientes em 3 anos. Se esse for o seu objetivo, ter 3.000 clientes em 3 anos, uau! Você vai falar, isso é muito grande? Se eu pensar só assim, você vai falar, desespero, tô com medo, não vai dar para fazer. Agora, se você quebra por ano e depois quebra por mês e semana, você vai vendo que, uau, nossa, peraí, parece que vai dar para acontecer. E aí, mês a mês, você vai fazendo. E aí você vai revisitando isso. Esse mês eu me dei a meta, eu bati a meta? Eu não bati a meta. Bati 70% dela. Eu tinha me dado como é, constelações individuais, fazer 10. Eu fiz 8. Uau, 80%. Nossa, eu falei que eu ia fazer 10, mas fiz só 2. Nossa, o que que eu vou fazer no próximo mês para melhorar? Por quê? Porque daqui 3 anos eu quero ter batido a minha meta. Então eu preciso montar esse calendário, porque daí você vai se tornar sua própria chefe. E esse próprio planejamento vai te dando o que te cobrar, porque se você não tem esse planejamento, você vai se cobrar do quê? Que número? Que objetivo que você teve? Então, isso deixa a gente mais ciente da onde a gente quer chegar, a gente fica mais, nossa, porque a gente fica mais tranquila. Porque daí a gente pensa, não, eu montei um plano. Agora eu sei onde eu quero chegar, eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei o que eu espero, e se algo der errado, eu mudo no mês a mês. Até na própria, de uma semana para outra, você consegue fazer uma revisitada nessas metas e falar: nossa, peraí, isso aqui tá, eu fiz muito alta essa meta, vou ter que revisitar. Mas aí vem uma coisa aqui de alerta também. Faz um planejamento estratégico conectada com o seu sentir, conectada com o que você sabe que dá conta. Então, equilibra também o feminino e o masculino na hora de criar essa meta estratégica e tácita e tenta não mudar. Porque se a gente ficar toda hora também mudando, eu coloquei que eu queria ter 3.000 clientes, mas agora eu tô com medo, vou deixar para fazer só 1.000. Calma, porque de um ano para o outro, 3 anos, até nos 3 anos, talvez você vá ganhando exponencialidade. Talvez no seu primeiro ano você não vá tão bem, no seu segundo você melhore e no terceiro você bata essa meta. Talvez você chegue em 3 anos e fala, olha, eu cheguei em 90% dela. Eu mudei, tive que mudar o meu planejamento, mas faz com calma e não muda toda hora. Porque se a gente mudar toda hora, a gente também às vezes se sabota, porque às vezes a gente fala, nossa, isso aqui é muito grande, deu medo. Mas calma lá, vai dar medo mesmo. O negócio é para dar um gelinho na barriga, porque se for fácil também, a gente vai se sentar na cadeira e vai falar: isso aqui eu faço depois. Lá no final do ano eu bato essa meta. E não precisa ser assim, né? Vamos com calma. Põe uma meta que é desafiadora o suficiente para você, que você fala: uau, isso aqui me dá um gelinho na barriga, mas vamos lá. Eu me motivo. E aí, então, você vai cascateando. Combinado? É isso, pensa nisso aí. Não, não, não te tira dessa zona de medo e desconforto, não. Claro que você vai sentir, você, como uma consteladora, vai poder, então, se conectar com o seu sentir e saber: nossa, eu estou exagerando nessa meta? Tá muito grande? Tá muito desafiadora? Eu dou conta? Isso é meu? É autossabotagem minha? Sabe? Vai dosando, né? Mas você vai saber, sim, te dizer
o que você quer, muito conectado com o teu sonho grande, com o que você dá conta, com aquilo que você já faz hoje. Então, muito conectado com quem você é, com o que você dá conta. Tudo aquilo que você está aprendendo no caminho também conta, porque isso também vai deixando você melhor. E você também pode ir subindo preços. Então, duas sugestões que eu dou é meta numérica de pessoas, atendimentos, enfim, e também uma meta financeira. Por exemplo, eu quero faturar tantos mil no ano, tantos mil, daqui a 3 anos eu quero ter faturado tantos mil. Isso também te dá um norte, porque você também pode subir seu preço depois, conforme você for melhorando os seus atendimentos e as suas mentorias e você for ganhando resultados. Isso também vai te ajudando a ter norteador, beleza? E aí, agora eu vou falar um pouquinho de planejamento financeiro. Porque a gente está falando aqui da parte de você montar um plano estratégico, mas a gente não pode esquecer do planejamento financeiro. Ele é super importante. E aqui eu tô falando também de um lado sistêmico. Por quê? A gente precisa olhar para o dinheiro, né, mulheres? Se a gente não olha para o dinheiro, se a gente tem medo do dinheiro, se a gente não faz essa honra ao dinheiro, a gente também não acaba não recebendo o dinheiro, porque a gente tem medo de olhar para ele. E a gente precisa criar um relacionamento financeiro. Nós conosco mesma, né? O financeiro pessoal e também o da nossa empresa. Porque isso é uma outra visão que eu quero trazer para quem não sabe ainda, que é o dinheiro da nossa empresa não é tudo nosso, ou pelo menos não deveria ser. Então, o que a gente tem que pensar no planejamento financeiro da nossa empresa? A gente tem que ter a previsão de receita que vem de tudo aquilo que eu falei para vocês. Quantas campanhas eu vou lançar, quantos produtos, quantas consultorias, mentorias, atendimentos individuais que eu vou fazer ao longo do mês e do ano. Quanto isso vai. Qual é a minha previsão de receita? É fazer aquela continha básica. Quero tantos atendimentos por mês, no ano vai ser tanto, tantas mentorias é tanto, e ali você vai. Uau, aqui vamos supor 100 mil reais no ano em todos os serviços que eu fizer, daqui para frente, vamos supor. Então você vai ter uma previsão de receita. Aí você vai ter que ter uma planilha para você poder fazer ali o seu básico de entradas e saídas. Ou seja, você vai precisar controlar suas despesas. Com o que você vem gastando, né? Tipo, investindo. Vamos falar, né, de investindo no seu trabalho. Eu pago uma menina para fazer os designers para mim das peças. Eu pago o Zoom. Eu pago uma ferramenta para fazer tal coisa, uma ferramenta. Então, isso aqui é todas as suas despesas. Então, você tem que controlar o tanto que está entrando, o tanto que está saindo. Você tem que pensar, guardar um percentual disso para reinvestimentos na sua própria empresa. E você tem que pensar, preciso tirar um prolabore para mim disso. Porque sem o prolabore, você também, né, não vai viver só de guardar esse dinheiro para a empresa, a não ser que você tenha outros trabalhos e outras fontes de renda. Mas se você tiver essa empresa como sendo a sua fonte única, você dá uma segurada num percentual para ser seu prolabore. Então, tenham uma planilha. Eu recomendo muito que semanalmente vocês olhem para o dinheiro. Porque o dinheiro ele é energia de vida e o dinheiro tem que ser ele não é seu funcionário, mas ele tem que ser uma pessoa que faz parte da sua empresa. E pensa que ele é uma pessoa mesmo. Pensa que o dinheiro é uma pessoa que está com você na sua empresa e que ele tem que ser bem tratado, respeitado, ele tem que ser honrado. Então, crie um ritual de ter uma reunião com você mesma sobre a sua parte financeira. Por quê? Porque se você não honrar esse dinheiro, se você não pegar e não tiver uma relação com ele, você também não vai ter ânimo para trabalhar. Porque, afinal de contas, a gente tem uma missão, a gente tem um sonho grande, mas a gente também tem como objetivo receber por aquilo que a gente faz. Então, essa relação com o dinheiro é importante e saber o que você vai fazer com esse dinheiro. Que o dinheiro ele precisa de um destino. Então, o que eu vou fazer com esse dinheiro que eu estou trabalhando?
Um tanto vai ser meu prolabore, um tanto vai ser de reinvestimento, um tanto eu vou pagar as coisas que são necessárias para que essa empresa rode, né? Eu quero contratar pessoas, eu quero que esse dinheiro sirva a muitos. Então, esse olhar sistêmico também é um olhar que a gente pode começar a inserir no nosso dia a dia. Para quê? Para que esse dinheiro queira se multiplicar. O dinheiro, ele quer ficar na mão de quem faz bom uso dele. E a consequência do nosso trabalho é dinheiro. Só que o nosso trabalho não pode ter como finalidade ganhar dinheiro. O nosso trabalho, ele vem como um meio para a realização de algo. O dinheiro também é meio para a realização de algo. E aí o seu prolabore vem para as suas realizações pessoais e o percentual que requer a empresa também requer para essa empresa crescer, fazer caixa, reinvestir, pagar pessoas, contratar pessoas, fazer produtos melhores. Então, se você contrata uma pessoa que faz um negócio bonito, o seu cliente vai ficar mais feliz. Então, você está investindo na empresa, ao invés de você pensar que está gastando dinheiro que poderia ser seu. Então, tem que sentir também como é que você sente quando você recebe esse dinheiro. Ah, é tudo meu? É 100% meu esse dinheiro? E aí, como é que você compra uma ferramenta? Como é que você reinveste isso? Percebe que a gente tem que ter essa diferenciação? Porque senão a gente acaba se embananando e coloca dinheiro pessoal junto com o dinheiro do trabalho, aí a gente não sabe mais, a gente não controla. O dinheiro, ele não se sente honrado e talvez ele pare de vir. Então, agora a gente vai falar de um pouquinho de planejamento pessoal, que é, se eu, aí aqui, dar um passo atrás antes de pensar, bom, tem uma turma que já está aqui, que está no momento de transição de carreira. Né? Umas já fizeram, outras estão no momento de transição, outras vão iniciar de fazer esse redesenho, de migrar de uma empresa para outra. Então, quais são aqui os pontos que a gente tem que se ater? O primeiro deles, se eu estou iniciando a minha transição, se eu estou no meio da minha transição, eu já honrei todos os meus trabalhos anteriores? Eu já fiz um movimento de ser grata a esses trabalhos, de ver se tem alguma coisa enroscada ainda nesses trabalhos anteriores que estão me impedindo de ir finalmente para o meu próximo, para o meu próximo momento da jornada. E também a gente tem que pensar que esse trabalho que ainda está vigente na nossa vida, ele vai ser o nosso passaporte financeiro, inclusive, para ajudar a gente nessa transição e a gente finalmente fazer essa migração de um trabalho para o outro. Então, a gente tem que pensar que eu honro esse trabalho porque ele vai ser a possibilidade de eu ir para o meu próximo. Sem ele, eu também não conseguiria, porque eu estaria com mais imprevisibilidade financeira ainda. Então, honrar os trabalhos anteriores, todos. Quem não fez um movimento sistêmico ainda para isso, eu sugiro que vocês tirem um momento para vocês pegarem e escreverem todos os trabalhos que vocês tiveram na vida. Todos, todos, todos. Inclusive os informais. E aí, a partir disso, você tira uma cartinha sistêmica para cada um deles. Isso ajuda muito a você encerrar ciclos do trabalho. E aí você faz isso para poder ir para o próximo. Eu fiz isso. Então, eu recomendo porque eu acho que me ajudou muito, assim, sabe? Eu fui honrando, eu nunca tinha feito isso assim. Nossa, uau, realmente, né? Eles me deram tantas coisas, aprendi tanto, usei desse dinheiro para fazer tantas coisas, me foi muito útil. E aí, com isso, a gente põe um sentimento de gratidão, né? Que é grata por tudo aquilo que já recebi. Então, esse é um passo importante para quem tá, para quem já fez e sentir que ainda vale a pena fazer, é legal porque realmente, assim, a Raquel comentou, né, acabamos esquecendo, e é verdade, eu nunca tinha me tocado nisso, sabe? E assim como os relacionamentos anteriores fazem parte, os empregos também, né, as profissões anteriores. E isso faz com que a gente perceba que a gente nunca vai deixar a profissão anterior para trás. A gente sempre vai ser aquela profissão, mais a nova. Por exemplo, agora eu mesma aqui com vocês, é algo muito do que eu já tenho em gestão que eu estou conseguindo aplicar de forma sistêmica com a gente. Então a gente se torna algo a mais. A gente nunca é
Ah, parei, agora eu não sou mais administradora, não uso nunca mais isso. Não dá. A gente se torna algo a mais. E vocês, sistêmicas que são, sabem disso, né? E aí, outra coisa para a gente poder fazendo a nossa migração, pensar como uma empresa e também saber diferenciar o que é o nosso dinheiro e o restante daquele nosso faturamento, a gente precisa pensar quais são os meus custos fixos. Então, se eu quero definitivamente sair do meu trabalho, ou se eu quero começar a ver a minha empresa como esse dinheiro que eu ganho tem o meu prolabore e o restante fica para a empresa, eu preciso saber quais são os meus custos fixos para essa empresa começar a te pagar, né? E se isso não for possível agora, que isso seja daqui 6 meses, daqui um ano. Mas você lembra que aquele sonho grande, que aquele planejamento vai te ajudar até nisso? Uau, se eu gasto 7.000 reais por mês, uau, a minha eu presa, por mês, no mínimo, tirando todas as despesas operacionais que ela já tem por mês, ela precisa faturar 7.000 reais para me pagar e pagar todas as despesas da empresa. Isso a gente nem está falando de lucro ainda. Então, vocês percebem como que é legal a gente ir olhando para essas coisas de longo prazo, de dinheiro, porque daí a gente começa a falar, uau, eu já sei agora que eu preciso fazer esse tanto de dinheiro. Como é que eu vou fazer isso? Ah, então eu vou fazer evento, então eu vou fazer mais constelação, então eu vou fazer, vou botar minha cara mais para jogo, sabe? Eu vou para a arena da vida com mais desejo. Por quê? Porque você vai falar, cara, eu preciso, eu quero viajar no final do ano, eu quero pagar minhas contas com o meu próprio trabalho, eu quero começar a faturar mais, né? Então, tudo isso gira, acaba sendo a nossa mola propulsora incentivadora. Então, isso é muito gostoso. Então, olhar para isso é super importante. Quais são os meus custos fixos? Eu vou fazer isso sozinha, eu vou ter a ajuda do meu marido, mas mesmo assim, se eu trabalhasse, para onde esse dinheiro iria? O que eu estou parando de consumir ou de investir na minha vida ou de despesa por não estar trabalhando? O que eu quero voltar a fazer quando eu começar a ganhar dinheiro? Então, isso vai fazendo com que a gente possa a ter mais ciência do quanto de dinheiro realmente precisa entrar. E outra coisa legal, que eu, no meu caso, eu fiz, e isso é uma recomendação legal para quem está em transição ainda de carreira, eu tinha definido que eu não queria mais trabalhar no mundo corporativo. E aí eu falei assim, tá, então eu preciso fazer uma poupança. E eu montei um plano. Enquanto eu estava na empresa, eu montei, falei, olha, eu vou trabalhar mais 6 meses e eu vou guardar esse tanto de dinheiro para eu poder não trabalhar por um tanto de tempo, até saber o que eu vou fazer da minha vida. E esse dinheiro que eu guardar vai ser suficiente para eu pagar as minhas contas, que eram os meus custos fixos. Então, isso me deu segurança. Eu também conversei com meu marido, que também foi importante, porque daí eu dei segurança para ele também, falando: olha, eu tô guardando esse dinheiro, vai pagar tantas contas até tanto tempo, até eu poder me reorganizar nessa nova profissão, só que eu não aguento mais estar aqui na empresa, isso suga minha energia, eu não sinto que eu estou mais aqui, eu só tô de corpo presente. Então, todo esse movimento, para eu me desligando, requereu planejamento, muita conversa, né? Essa questão de redução de custo também. E eu também fiz uma coisa que foi bem importante, que foi colocar uma big data, que é, até tal data eu vou sair da empresa. E até tal data eu vou estar fazendo algo. E eu me comprometi publicamente com isso. Isso também é outra coisa interessante, que é, quando você montar esse planejamento estratégico, quando você montar toda essa clareza da sua empresa, compartilha com alguém. Mostra para essa pessoa, talvez faça reuniões semestrais com o seu marido, para ir apresentando para ele a evolução da sua empresa. Assim, você se organiza. Então, na minha mentoria, eu falo para a mulherada isso. Cria esse momento com o marido, de mostra para ele, porque assim você tem alguém para apresentar, ele é o seu sócio, na verdade, no fundo, né? Quem tem marido aqui. E assim você vai tendo para quem reportar e você própria vai se automotivando com os resultados. Ou então criando planos de ação para poder falar: nossa, eu vou mostrar essa reunião aqui a cada 6 meses para o meu marido. Ah, não deu certo certas coisas. Eu vou ter que montar um plano de ação, explicar para ele o que deu certo, o que deu errado. E aí, uma coisa que eu gosto de fazer é, a cada final de ciclo,
É fazer uma avaliação. Que bom, que tal e que pena. O que que deu de certo nesses 6 meses? O que deu de errado? E o que que eu vou fazer daqui para frente? Tudo isso são ferramentas de gestão que vão nos ajudando a recalcular rotas. Não é recalcular o destino. A passagem está comprada. O destino é aquele, mas a rota pode ser de avião, você pode decidir pegar um carro, você pode decidir de navio, você pode decidir de carona ou a pé. A rota você vai recalculando no meio desse destino, mas o destino está lá e você sabe onde você quer chegar e você sabe quais são os seus números e talvez você demore mais tempo, talvez você, mas o importante é saber esse meio do caminho, o que que você vai fazer e que você não precisa se desesperar, você não precisa desistir. O importante é você ir fazendo com a consciência do que te falta, quem você vai acessar, que ferramenta você vai comprar, quem você vai contratar. E isso tudo vai te dando essa segurança, essa estabilidade, essa cabeça de CEO que é muito importante para nós. Porque se a gente não tem cabeça de CEO, você percebe que a gente fica no produto, única e exclusivamente no produto, e aí a gente pensa, tá, e aí acabou o produto, e agora? O que que eu vou fazer? Tá, mas e agora? A gente fica sem destino, a gente fica sem direção. E isso é que mata a gente. E às vezes mata a nossa empresa, o nosso futuro e o nosso sonho. Quando ele não tem, né? Agora, quando você tem um sonho, pronto. Ele tá ali, é seu norte, e você fica muito mais motivada, engajada e se vê realmente como empresa. Então, esse é um movimento que é importante da gente ir fazendo. Como é que tá aí para vocês? Está fazendo sentido? Eu ligo o meu motorzinho aqui de falar e eu vou embora. Ótimo. Que bom, que bom. Ai, que ótimo. Que ótimo que tá fazendo sentido. E agora, eu queria convidar vocês para a gente fazer uma constelação, um movimento sistêmico para a gente ver no campo como é a dinâmica. Vocês estão disponíveis? Ótimo, ótimo. Tá todo mundo disponível para a gente dar uma olhada nisso sistemicamente? Quem tiver disponível, puder ligar a câmera. A Rita disse que não pode, né? A Rita falou que estava fazendo o almoço. Ok. Mas acho que se a gente tiver 4 pessoas, a gente já consegue olhar isso no campo. Só vou pegar um suporte pro celular ali rapidinho. Tranquilo, vai lá. Filipa está disponível, a Mari ou a Verônica? Ok, Suzana. Como é que fica depois de ouvir tudo isso? Abre várias abas assim, né? Tipo, porque é muito bom e tem muitas coisas que às vezes a gente fica ali na dúvida, e aí tem dicas que abrem muito a mais ainda a nossa percepção e principalmente na visão sistêmica, né? Porque aí a gente começa a ver tudo mesmo na visão sistêmica e as coisas vão se encaixando exatamente como tem que se encaixar. Sim, sim. Nossa, eu acho que a Muito visão bom. sistêmica ajuda bem. Acho que a visão sistêmica fecha com chave de ouro, assim, essas coisas sistêmicas, até essa parte de gestão, de pensar a longo prazo e várias coisas assim, né? Exatamente, eu fui gestora de pessoas por mais de 7 anos, né? Então, eu tenho muito isso na veia também de transição de carreira, de impulsionamento, e aí isso é muito bom, porque você falando vai dando várias clarezas de coisas que realmente estavam ali no nosso inconsciente, né? As lealdades também corporativas que a gente tem.
Sim. Então faz total sentido. Os ciclos que a gente não fechou, né? Fica coisa enroscada lá atrás. Total. Isso de trabalho principalmente, né? Porque a gente não tinha essa consciência, né, de fechar ciclos ali de trabalho também. Então, isso faz total sentido no que você vê que quando você faz isso, quando eu fiz esses movimentos, sabe, de honrar os trabalhos que eu já tive, na qual eu já saí com a cabeça bem fechada mesmo, saí magoada, triste. E aí, quando eu comecei a honrar esses lugares, eu comecei, tipo, a vida da gente vai, sabe, pra frente mesmo. Então, muito bom. Sim, total, total, total. Nossa, eu também senti isso, viu? Eu não tinha feito. Quando eu fiz, eu falei, nossa, gente, eu nem lembrava de uns, sabe? Eu saí mal de uns, e aí foi isso mesmo. A hora que eu fui dando lugar, eu fui escrevendo, e foi muito legal. Depois eu fui colocando o que eu aprendi com cada um deles, o que eu saí de lá. A gente sai mais rica, né? Rica interna, né? Então isso é muito interessante. Adoro, eu adoro poder fazer isso. Que bom, que bom. Apliquem depois quem não fez ainda, porque vai levar mais adiante. Bom, E você é... estava falando, só complementando, que você vai falou lá. até dos informais também, né? Eu trabalhei muito tempo com eventos, né? Então fazia muitos eventos corporativos e foi muitas empresas. E aí eu não tinha pensado nesse lado. E aí quando você falou até os informais também, eu falei, uau, gente, tem muito trabalho que eu fiz de evento também, que eu saí e que alguma coisa aconteceu. E eu falei, uma boa reflexão para fazer isso e anotar e começar a honrar esses também. Total, total. Ainda mais você que quer fazer evento. Então, eu vou falar com a Rosa também, porque eu sempre empreendi. Eu nunca fui CLT. Eu não sei ser CLT na minha vida, né? E eu trabalhei durante 20 anos com eventos. 20 anos da minha vida foram dedicados à felicidade dos outros. E hoje, eu sou cientista da felicidade, né? Eu fiz uma. Eu não digo que foi transição de carreira, porque eu só mudei o foco da felicidade. Hoje é emocional e aquela época era ego, vamos dizer assim, sabe? Hoje é alma e aquela época era mais ego. E hoje de manhã eu gravei um vídeo sobre isso, porque eu fui fazer uma caminhada e eu passei na frente de um local que fazia muito evento naquele local. E quando eu passei ali na frente, sabe quando bate uma coisa que assim, disse, nossa, eu trabalhei aqui tanto, não tenho saudade, mas tenho gratidão, né? E é incrível. Agora você falando tudo isso, eu disse, nossa, tudo que eu precisava ouvir, né, hoje, para ter um direcionamento. Uau, que legal, que Porque, legal. sabe, Cris, eu vou abrir um pouquinho o coração aqui para vocês. À Eu vontade. registrei a questão do felicidade sistêmica, lá no início do nosso trabalho, das nossas aulas. E ontem, quando eu vi aquele post que saiu ontem na Ana, sobre a felicidade sistêmica de uma outra colega nossa, aquilo me, sabe quando dá um, me deu uma, não sei, eu fiquei muito ruim. Eu fiquei muito, eu disse, cara, eu vim tanto tempo trabalhando com isso, por que que agora tá assim? Daí eu entrei em contato com ela, perguntando como é que ela fazia, o que que era, o que que não era, né? E daí ela só disse assim, a minha marca está registrada. Eu disse, tá, mas eu também registrei domínio, né, tudo. Eu disse, tem alguma coisa que não tá dando match aí. E eu disse, ó, soltei hoje. Eu disse assim, hoje eu não ia entrar em nenhuma constelação, hoje eu não ia entrar em lugar nenhum hoje. Porque eu disse, eu preciso dar um tempo para a cabeça. E quando eu olhei ali, eu disse, vou fazer. Vou ver o que que a Adriana tem para falar, vou ver o que que tá acontecendo. E eu acho que é isso que eu preciso soltar agora, sabe? Sim. Nada é por acaso, né? Nada, 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 nada. Uau, uau, é. Que bom. E assim, você vai encontrar o caminho de solução aí para essa questão também, né? Sim, com certeza. Com certeza. Ótimo. Bom, vamos fazer um movimento só para a gente ver a diferença? Eu vou colocar vocês sem vocês saberem a primeiro momento, mas ó, Rosa, você é o personagem, o elemento um, né? E aí então o elemento um vai ser, ok.
E aí, Raquel, você é o elemento 2. E Verônica, você pode ser o 3. Ok, então entrem no campo e vamos sentindo. O Zoom mudou a versão, tem hora que eu não acho que o microfone ele esconde. Deixa eu ajeitar aqui. Pronto. Conectem com o corpo, vão sentindo. Rosa, como é que você tá aí? Nossa, deu algo no meu lado esquerdo, no braço, tipo algo quente se subindo, sabe? E um aperto. Uhum. Pra onde você olha? Eu tô, tipo, olhando pro lado, assim, da minha câmera, mas é como se eu não tô olhando aqui pra tela, sabe? Eu tô olhando pro lado da minha câmera, tipo com o sofá. Na minha Tá. frente, assim, olhando no sofá preto. Uhum. E você, Raquel? Braços muito pesados e formigando. Até a mão parece estar roxa, assim, sabe? Não está circulando. Está Uhum. travado, tá parado. Sim. E você, Verônica, como você tá aí? Tô com o corpo formigando também, mãos e pés. Cabeça um pouco pesada. Cabeça tá com uma sensação estranha na cabeça, meio pesado. Pra onde você olha? É, às vezes um pouco para frente, mais um para frente, assim, uns 10 passos de mim, e às vezes aqui para a tela. Não consigo me focar muito, não, nem num nem no outro. Mas a cabeça tá pesada, tá? Uns calafrios, assim. Ok. Mariana, você pode entrar? Eu vou te colocar. Algo muda com a entrada da Mariana? As mãos estão formigando. E eu tô prendendo, assim, sabe? Tipo, frente, pra trás. Como você tá, Raquel? Eu alivio essa parte de cima aqui, assim, mas eu tô cravada no chão. Então, eu Uhum, tô pesado, assim. Vontade de fazer um movimento, mas sem sair do lugar. uhum. E pra você, Mariana? Mim é como se as minhas pernas estivessem presas, uma dor de cabeça aqui do lado direito, parece que esse lado de cá todo dolorido, e o coração acelerado. Uhum. E a Verônica?
Quando ela entrou, o formigamento diminuiu um pouco, a pressão na cabeça também diminuiu um pouco, e eu já não consigo mais ficar olhando para frente como eu estava antes, eu só consigo olhar para ela, Uhum. para Mariana. Eu não consigo mais ficar olhando, eu tento olhar para frente onde eu estava olhando antes, não consigo. Volto para cá. Sim, a Mariana é o produto. Alguém, alguém entre Raquel e Rosa enxergam o produto? Eu consigo olhar para ela, mas o peso continua travada, continua. Sim. Eu olho para ela, mas é como se ela não estivesse aqui. O que falta, Rosa? Ser vista. Uhum. A Mariana sumiu? Ah, voltou. Voltou. Eu sinto como se a Verônica fosse muito grande. Eu consigo olhar para ela agora e vejo ela muito grande. Ele é o cliente? Não consigo prestar atenção em mais ninguém, eu só consigo procurar a Mariana Sim. na vista aqui. Agora eu me sinto bem, estou bem. Antes eu estava incomodada, agora estou bem. O cliente está focado no produto. E eu sinto a Raquel muito pequena. A Raquel é uma empresária sem foco. Como você tá aí, Rosa? Minhas mãos estão formigando. Você quer pegar algo? Eu queria pegar na Raquel, mas eu não consigo, tô travada. Meus pés estão assim no chão, eu tô tipo para frente, para trás, mas é como se meus pés estivessem bem fixos no chão, as minhas mãos formigando. E eu me sinto como a Rosa, os pés grudados no chão, as mãos parecem grandes, mas estão formigando assim, sabe? Não sei se eu consigo agarrar alguma coisa. Sim. Janaína, você está disponível para entrar? Se conecta com seu corpo. Daqui a pouco eu te digo o que você é. Algum muda com a entrada da Janaína para alguém? Meu lado tá todo formigado com a entrada dela. E você, Janaína, como é que você tá? Eu tô com meu coração disparado e uma inquietação. Uhum. Para onde você olha?
para baixo. Vamos observar. Na verdade, eu quero ficar com o olho fechado. Mas quando eu olho para baixo. E esse olho fechado? Você consegue manter ele aberto? Consigo. Tente Às vezes dá manter pra ele fechar, mas vou tentar. aberto. Isso. Isso aqui vai ser um elemento, tá? Vamos ver se muda algo com esse elemento. Esse elemento chama a atenção de alguém? Eu Pra mim. consegui movimentar meus pés. Uhum. Para o Vejo cliente algo também bom. muda? Sim. Ele me chama Para de atenção. olhar para o produto. Também te chama a atenção? Chama. Para de olhar para o produto e olho para ele. Uhum. Rosa, você? Vejo uma luz. É como Uhum. se fosse uma esperança. Sim. E a Mariana? Piorou a minha dor quando você colocou. E parece que agora tá vindo até na nuca. A cabeça até chegar na nuca. Sim. Esse elemento vai conectar, vai se manter aqui, tá? Ele é um elemento aqui do nosso campo. Se vier algumas sensações, vocês me digam. Minhas mãos ficaram geladas. Para onde você olha, Rosa? Uma hora eu olho para Verônica, a outra hora eu olho para Mariana, aí eu olho para Raquel, aí eu olho para Janaína, aí eu olho para você. Eu Uhum. fico assim, olhando para todo mundo. Sim. E você, Janaína, como é que você tá? Eu olho muito para Raquel. Uhum. Eu gosto mais de olhar para ela. Sim. Quando a Janaína entrou, é como se a Raquel tivesse sendo mais vista. Ela não fosse mais tão pequena. Eu vejo ela agora mais clareza, porque antes eu via ela muito pequena, agora eu tô vendo ela melhor. Eu também consigo olhar para a Janaína, tenho vontade de olhar para ela depois que o elemento, que eu consegui me soltar com o elemento. Uhum. Interessante. Eu vou tirar uma carta para Janaína.
A carta da Janaína, que é a justa causa, diz: eu tomo a vida de você, tudo, pelo que lhe custou e a mim. Faz sentido essa carta? Eu tomo a vida de você, tudo, pelo que lhe custou e a mim. Isso bate em alguém? Parece que faz sentido, mas eu ainda não sei. Eu ainda não sei o porquê que faz sentido. Uhum. Rosa, veja se é possível você dizer. Agora eu tomo a vida e vou fazer algo de bom com ela. Agora eu tomo a vida, vou fazer algo de bom com ela. Como é dizer isso? É leve. Eu sinto uma leveza. Minhas mãos não estão mais formigando, não. Então, só tô assim com elas embaixo, só querendo segurar uma na outra. Uhum. Diga Mas agora, falar isso é leve. ok. Diga agora servirei a muitos. Agora servirei a muitas. Como é dizer isso? É libertador. Como o cliente fica? Eu me sinto bem, estou bem. E o produto? Já não olho só o produto para a Mariana, estou bem. Ok. Eu tô mais leve, a minha dor, inclusive, passou. Ok. Elas E começaram a falar e esse meu lado aqui começou a ficar dormente. qual é esse lado Esquerdo. esquerdo? Diga, vou fazer algo todos os dias Vou fazer algo todos os dias para colocar o meu servir no mundo. para colocar o meu servir no mundo. Levo o meu servir a muitas. Levo o meu servir a muitas. É bom dizer isso? É, deu uma dor aqui nas costas. Na lombar? Um pouquinho mais acima, aqui nessa parte. Ok. Eu sinto uma dor no mesmo lugar que ela, no meio das costas. No meio das costas. Diga, somos iguais. Todas digam, somos iguais. Somos Somos iguais. iguais, Nem maior, nem menor. Iguais. Nem Nem maior, nem maior, nem maior, nem menor. menor, iguais. Iguais. Como você tá, Janaína? eu tô bem. Antes da Da Rosa, rosa? né? Da rosa. Antes dela falar, eu não enxergava ela, não. Depois que ela falou e fez todo aquele movimento, eu comecei a destacar. Ela começou a destacar no meio das outras. Hoje eu enxergo mais ela e a Raquel. Raquel. Mas eu olho para as outras também, mas ela se destaca. Sim. E ficou bem mais leve quando ela falou também.
Sim. Digam para Janaína, tanto a Raquel quanto a Rosa. Pai, eu tomo a vida de você, Pai, eu tomo a vida de você, pelo que lhe Pai, custou, eu tomo a vida de você, pelo que custou a você e o que custou a mim. pelo que pelo que custou custou a você você e o que custou a e mim. pelo que custou a mim. E agora eu coloco o meu servir no mundo. E E agora, agora eu coloco o meu servir no mundo. Como você fica, Raquel? bem mais leve, bem mais leve. E você, Rosa? Eu senti, foi o peso pra cá, atrás da nuca, sabe? Tipo, senti o peso subindo. Sim. É o peso da responsabilidade. Uma líder não vai não sentir peso. Uma líder olha para todos e vai sentir o peso da responsabilidade, porque realmente levar uma empresa, olhar para todos, cuidar de todos, gerenciar time, mobilizar pessoas, fazer mil coisas, não vai ser leve. É o peso. Mas a gente toma a vida todos os dias e vai fazer algo de bom com ela para gente poder ir para frente. O movimento aqui é uma constelação para a gente poder ver de fora o que é uma pessoa, né? Um empresário com foco e um empresário sem foco, né? E as clientes, o produto, como é que ficava. E como vocês estavam com muito formigamento, muita coisa, eu coloquei uma justa causa aqui. Qual é a justa causa dessas sensações? E esses formigamentos, né? Essa justa causa, eu sinto que é o pai. Que é a força do pai que nos leva para o mundo e que faz a gente fazer o quê? Grandes movimentos. Com a mãe a gente aprende a servir e com o pai a gente aprende a colocar o servir no mundo. Só que às vezes a gente fica presa, porque a gente fica com medo, o medo de fazer essas coisas grandes, porque é muita responsabilidade. E realmente, se a gente quer servir a muitos, a gente tem que saber que escalar um negócio exige-se muito do nosso masculino também. Porque a gente não vai conseguir estar no feminino todo o tempo. A gente vai ter que administrar muito o nosso feminino e o nosso masculino. E sem o pai, a gente vai ficar fraco, né? Então, é sempre estando bem firmadinha e buscando esse pai. Então, podem dar um passo para trás, podem sair. O movimento, eu acho que para a gente hoje era esse, assim, e faz muito sentido, né? Eu não sei se como chegou para vocês, mas para mim agora faz sentido. Não vai ser leve para essa pessoa que tem foco. Não vai ser leve, gente. Vai ser pesado. E a gente sabe disso. Um grande CEO tem um peso. Mas, com a força dos nossos ancestrais, esse aqui era o sonho grande. Quando o sonho grande entra, mudou para todas. Por quê? Porque tem um legado, ele sabe para onde ele vai olhar agora, o sonho grande entra, o cliente também sente firmeza. Por quê? Porque ele fala, essa pessoa, ela tem um sonho grande, ela sabe para onde ela está indo, sabe? Não é brincadeira, não é qualquer coisa. Então, isso também faz a diferença da gente sempre estar passando para o nosso cliente onde a gente quer chegar, o nosso lá na frente, o nosso farol. Assim a gente sa- muda a nossa percepção sobre aquilo. E então, para nossa visão aqui, eu já disse a falar, Verônica, é só a gente olhar agora. Sim, se eu quero ir para esse novo patamar, seja em 3 anos, em 5 anos, que eu saiba que o masculino vai estar muito presente, que eu vou ter que estar bem nutrida, saber administrar, gerenciar essas energias dentro de mim, os momentos, e saber que vai ser pesado, não vai ser fácil, vai dar um pezinho nas costas, porque a gente vai ter que carregar um sistema, né, o nosso sistema de destino, mas que tá tudo certo. Diga, Verônica. Mas eu queria compartilhar que desde a constelação que eu participei, que você conduziu, não sei se foi ontem, anteontem, sobre o dinheiro, tá me ouvindo? Aham. Ah, tá. Ficou reverberando em mim, né? Eu participei lá com vocês,
E agora, nessa constelação e no seu workshop, o que eu vou percebendo? Eu trabalho na Caixa, sou gerente de TI na Caixa já há 20 anos, e é um peso muito grande, né? Liderar pessoas, ser gerente da equipe e tudo mais. E eu vinha muito cansada, e eu vinha me percebendo muito resistente a vir e a transitar de carreira buscando uma leveza. Toda vez que falava de leveza, eu ia. Se a pessoa falava leveza, eu comprava mentoria. Se falava leveza, eu comprava curso. A Ana falou de feminino, lá foi eu, porque é leve. Mas olhando agora aqui com você, fez todo sentido, porque eu também estava numa resistência, porque eu sei, meu inconsciente sabe que não vai ser leve. Só que pelo cansaço do corporativo, eu fico assim, eu começo o negócio, paro, começo, paro. Então não é questão de não saber, mas é questão às vezes de não querer enxergar o que está na nossa cara, está no nosso nariz. E aí quando apareceu aqui que a gente vai sentir na constelação que você falou que não vai ter leveza, fez todo sentido, porque eu venho me esquivando muito, né? Mas pelo cansaço, porque eu estou há 20 anos num negócio que já é muito pesado. É plantão, é TI, é equipe, é cansativo pra caramba. Eu queria algo mais leve. Mas eu sei, eu sinto, né, que quando eu der o passo, não vai ser leve. E aí eu fico resistindo. Engraçado demais isso. Excelente observação que você teve, porque realmente é isso, né? Caraca, que legal. E é muito interessante, uma coisa que eu pensei em te dizer é, quando você tem o seu sonho grande e o desejo, o seu destino é legal, você vai falar assim, apesar de ser pesado, porque o peso é assim, é o peso da responsabilidade, de não vai ser facinho, não vai ser só fazer a terapia, não vai ser só fazer a constelação. Se eu quero viver disso, eu sei que eu tenho que pensar além. Então, esse é o peso da responsabilidade, o peso da vida adulta. Mas se você pensa, o meu destino é legal, o que eu estou fazendo no meio do caminho eu gosto, me dá prazer, talvez saia o peso do corporativo, que é o que eu sentia também quando eu estava no corporativo, e depois, hoje eu faço com um peso grande, a responsabilidade é maior ainda porque eu não tenho salário. Eu não só trabalho no final do mês e eles me depositam na conta. Eu tenho que rebolar, que é o que a gente está falando. O que eu vou fazer durante esse mês, esse ano, para essa coisa realmente vir para minha conta? Porque agora não é só ir lá bater o cartão e fazer, claro, obviamente, entregar. Só que é diferente. O cara, o dono da empresa, deu a cara dele e falar: não, eu banco aqui, eu faço. Então só que agora é mais leve, Verônica, para mim. Mesmo com esse monte de desafios, eu tô feliz. Por quê? Porque eu tô bem comigo na minha cabeça. Eu tô desenhando esse caminho que eu falei para vocês. Toda essa jornada eu tô fazendo já faz muito tempo. Então, na minha cabeça, eu tô, tá, é assim, mas eu tô gostando, entendeu? É difícil, mas é bom. É isso que tem que ser. É difícil, mas é bom. É difícil, mas eu gosto. Aí você vai, entendeu? Aí você tem energia para coisa aí. Então, Naquela constelação, o que me chamou a atenção e que eu percebi que eu estava sem era o sonho grande. Eu estava muito indo pelo dinheiro, pelo cansaço. Então, é uma redescoberta, é um é. processo mesmo. Sem o sonho grande, você não fica. E o Não dinheiro fica vai vir mesmo. para quê? O dinheiro vai falar assim: ah, você não tem Para objetivo para pagar mim, mais eu um vou vir. boleto, é. Tipo, é pagar as contas e mais. Eu pago as minhas. Porque senão o dinheiro vem só para pagar contas. A gente fala assim: ah, eu preciso de dinheiro para pagar conta. E fique tranquilo, ele só vai vir para pagar conta. Não é? A gente tem que sonhar além. Eu quero pagar conta, mas eu também quero comprar tal roupa, eu quero fazer tal coisa, eu quero fazer tal viagem, eu quero fazer. Aí você vai falar, vou ter que trabalhar mais, só que o dinheiro vai vir. E é o adulto. Fazer o quê? É isso, não vai ter o que fazer. É isso, obrigada, Verônica. Mariana. Muito parecido com a Verônica. Eu também trabalho no iFood, já tem 7 anos, também na área comercial com a equipe. E para mim hoje está muito pesado, estou em busca da minha transição de carreira, então assim, coube direitinho o que aconteceu aí, mas com mais um ponto
que quando você falou do pai, é muito isso, porque lá em casa é o contrário. Meu pai é mais feminino, minha mãe é masculino. Então eu não tive essa questão de limite, de jogar para a vida. Então, assim, eu tenho uma certa dificuldade para ir, né? Para arriscar. E aí, assim, quando você falou do pai, eu falei, faz total sentido, mas eu não tinha tido consciência, apesar de eu saber, eu não tinha tido consciência dessa questão, entendeu? Tipo assim, que poderia estar me impactando nessa questão da transição de Sim, carreira, do I. do ir. Então, trouxe muita clareza. E outro ponto é dessa questão da leveza, porque tem dia que eu falo assim, nossa, não tô aguentando mais. Preciso fazer isso a qualquer custo, mas também não quero fazer a qualquer custo, eu quero fazer com leveza. Mas talvez não tenha essa leveza que eu espero, entendeu? Tem que ver o que que é essa leveza, né? Porque, real, assim, se a gente tá indo na leveza, não vai existir, não vai dar. Porque senão a gente não vai ter foco, o negócio não vai ser grande o suficiente à sua medida, sabe? Mas a gente vai ficar rodando em ciclo, porque a gente vai ficar sem foco. Precisa do masculino, porque se a gente quer ser eu presa, né? A gente vai precisar. E como isso, né, Raquel, no seu caso, que você trouxe, o meu pai foi mais feminino, ele foi mais, né? Você vai buscar o pai dentro de você, e aí é um processo meditativo de buscar o pai mesmo, aquele homem que teve a força do masculino, encontrar a força do masculino no seu sistema, apesar dele não ter sido sobressalente, né? A minha mãe também sempre foi muito mãezona, não sei o quê, mas eu tive que buscar naquele homem a força dele e falar: onde é que esses homens são fortes? Porque eles são fortes. Às vezes a força dele está no silêncio. Não, é exatamente isso. Eu ia falar agora, silêncio. Porque a gente é bocuda, né? Fala pra É. nós segurar, fala pra gente segurar, ver se a gente segura. Não aguenta, a gente não aguenta, a gente já sai falando. Porque somos filhas de mães fortes, mães que botaram a mão e foram fazer, e conquistadoras de território. Tá tudo bem, mas o nosso desafio é ir buscando a força do masculino do nosso sistema. E eu falo isso de, assim, de carteirinha, gente. Eu tenho que toda hora ficar buscando, porque as mulheres da minha família são porretas. E eu tenho que estar ali sempre. Você é grande. Vou da minha mãe, né? Da parte da minha mãe, da parte do meu pai, o meu próprio pai. E eu fico buscando. E eu fico colocando. Eles são fortes, eles têm a força deles. Aonde eu encontro, eu falo, é isso, é isso, é isso. E eu, oposto, qual é a delicadeza das mulheres da minha família? Eu também faço esse desafio para ir reequilibrando. Porque senão eu só vejo a parte porreta delas, né? Tá, mas e a delicadeza? O que a minha mãe tem de doçura? Qual é a parte feminina dessa mulher? Porque daí a gente, na nossa cabeça, vai reequilibrando os polos. Aí a gente vai contando uma nova história. Porque senão a gente também vai sentar num veredito, né? E não precisa ser assim. A gente pode buscar dentro desses homens. E eles têm muita força, gente. Com certeza. E assim, cada um vai ser peculiar, porque cada um tem a sua história, da onde veio, o que passou. Mas é um desafio, Raquel. Desculpa, Mariana, de todo dia, aos pouquinhos, ir buscando. E quando você vai com intencionalidade, as coisas começam a chegar. Você vai percebendo que a intencionalidade vai trazendo respostas para você e vai te dando força. Então faz meditação muito para o masculino, coloca seu pai atrás de você todo dia, para todas nós, né? Porque se a gente quer empreender, a gente precisa estar bem conectado com esse masculino e saber tirar a capa do masculino na hora de chegar em casa e ficar bem feminina. Então, olha só, toda uma administração. Gratidão. Sucesso! Vai aos poucos. Eu também estava no corporativo há muito tempo, foi difícil, mas eu vou falar para vocês, assim, depois que eu comecei a fazer isso tudo que eu comentei com vocês aqui, todos esses processos, despedida dos antigos trabalhos, agradecer esse trabalho que você tá e falar assim, olha, eu vou ficar com você até um ano, eu vou me dar um ano de prazo. E eu vou guardar dinheiro, eu vou trabalhar afinco com vocês até essa data, mas depois, ó, beijinho, tchau, tchau. Vou fazer meu caixa, vou fazer minha cabeça, porque daí a gente nesse processo prepara o psicológico também.
e vai. Só que daí você tem uma data. Aí você não fica mais assim, quanto tempo vou ficar aqui nesse lugar? O que que eu vou ficar fazendo? Você vai falar, não, eu vou trabalhar porque eu preciso desse emprego por mais 1 ano, por mais 2 anos. E aí, minha filha, você tem a sua data. E aí você vai contando esse relógio. Boa. Eu vou fazer isso. Sucesso. Obrigada. Imagina. Mas alguém Eu quer falar alguma coisa, compartilhar? eu quero compartilhar uma coisa. Várias constelações que eu fiz, inclusive empresarial, eu vinha me questionando sempre uma coisa: por que que eu não consigo planejar a longo prazo, né? Para mim, assim, é imediatismo, é daqui a semana que vem. Eu lanço um workshop para semana que vem, fecha, vende, o próximo, coisa e tal. Isso está bagunçando demais, né? E agora, quando você falou da questão do pai, para mim fez todo sentido que nunca, até agora, ainda não tinha caído essa ficha. Porque meu pai foi alcoólatra, né? Ele já é falecido há 20 anos. E eu levei 19 anos me questionando por que que ele tinha falecido. Faz 1 ano só que eu consegui dar passagem para ele, sabe aquela história? Uhum, Mas ao mesmo tempo agora eu disse, tá aí, ó, eu não vi o meu pai como grande, eu não vi a força dele, mesmo da maneira como ele era. Então, nossa, caiu assim um orelhão inteiro aqui, né, de uau, ficha de Deus, da uau, onde foram incríveis, incríveis. que bom. Gratidão, gratidão, só gratidão. Ai, que bom. Que felicidade ouvir isso. Nossa, Ai, é tão foi bom, né, todo quando sentido, todo, tem um todas as insight. suas palavras hoje à tarde foram assim especiais. Ai, que honra. Fico muito feliz que somou realmente. Porque esse é o objetivo. Eu falei quando eu entrei, eu falei, olha, Deus, me faça instrumento, eu vou falar que toque o coração delas à medida que elas puderem receber isso. Porque eu não sabia, sabe? Eu senti essa vontade de fazer esse workshop do nada. E eu falei, tá, eu vou falar, espero que seja útil, espero que eu não fique falando corporativez com elas e que seja ruim, que elas me achem, tipo, louca, mas eu sinto que é necessário. Porque eu falei assim, a gente não sai do lugar se a gente não olhar para o masculino, que é o planejamento, ir para o mundo, meta, desafio, blá, blá, blá. E é tudo isso. Essa constelação veio para nos falar isso, gente. É o masculino que tem que estar com a gente. Que coisa rica. E isso vai nos levar mais adiante. Sabemos o que fazer agora, isso é muito bom. Isso é muito real, Dri, porque eu, durante muito tempo, eu, na verdade, eu já não tinha esse equilíbrio do feminino e do masculino, né? Saí da casa dos meus pais cedo, então eu sempre tive que me virar sozinha. E aí eu sempre levei à frente de tudo, de tipo, eu era líder para tudo, sabe? Em amizade, fazer festas, organização. E até quando eu trabalhava com os eventos também, eu era tipo assim, nos eventos eu era, vamos fazer, vamos acontecer. O meu masculino sempre tava assim, gritando, sabe? E eu não conseguia. E aí, depois que eu comecei a entender sobre, né, esse equilíbrio mesmo do feminino e do masculino, e eu falando, cara, dava para entender muitas coisas, muitos trabalhos que eu peguei, lugares que eu me permiti estar. E eu falo muito, porque, por exemplo, o meu pai é uma pessoa muito calada, né? E aí ele não se posicionava. O posicionamento dele era só para brigar, sabe? E aí eu falava assim, cara, meu pai não se posiciona. Minha mãe era a que escutava tudo ali, né? Mas aí eu via ela também que não se posicionava. E eu falava, eu preciso me posicionar. E aí, tipo, eu era só o masculino em ação o tempo todo, sabe? Sim. O tempo todo. E hoje eu observo, assim, tipo, a maioria das profissões que eu já trabalhei, eu sempre era líder. Eu entrava com um cargo e eu sempre virava líder, porque eu era a que, tipo, botava a ordem na coisa toda, sabe? Então, o masculino vinha assim, tá, 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 tá. E isso faz muito sentido, sabe? Porque eu falo, "Oh, é o momento de você, opa, qual que é o momento que eu consigo ser leve ali, ser suave, sutil, e qual que é o momento que eu preciso agir. Então É, é muito incrível isso, sabe? é sobre o equilíbrio. E quando você fala isso, também tem muito da minha história aí, né? Eu também, essa coisa de fazer, mas eu tava no masculino ferido, sabe? Por quê? Porque era o masculino impositivo. Na força do poder, na força do mandar, na força da canseira.
E aí eu fui identificando que eu estava no lugar do meu avô. Por quê? Porque como o meu pai não fazia, quem que foi fazer pela mamãe, para ajudar a mamãe? Eu, mamãe, eu entro no lugar do meu pai e eu me torno meu pai. Eu me torno a mais posicionada, eu me torno a que faz, a que. Gente, eu fui para gestão, não foi à toa. Por quê? Porque eu desde cedo eu queria gerenciar tudo, a minha casa, as finanças, eu queria gerenciar tudo lá na minha casa. E aí, que profissão eu poderia fazer? Sendo que eu já fazia de costas a gestão. Fui, só que eu fazia nesse lugar do ferido, de fazer na imposição. Depois que eu falei, agora, nesse novo momento da minha vida, eu entendi. Eu posso fazer tudo isso do lugar do masculino saudável, onde eu lidero com o meu feminino, onde eu me posiciono com o meu feminino, e aí eu aprendo a me posicionar, só que de forma feminina. E aí você descobre que o mundo se prostra aos seus pés quando você é uma mulher na liderança e lidera como uma mulher e não como um homem. E aí isso também é tomar e dar o lugar para o pai e falar: papai, eu dou o seu lugar para você e aqui eu sou sua filha. Eu tomo a sua força. Eu não preciso ser você, eu não preciso estar no lugar do meu avô. Eu ficava no lugar do meu avô, gente, porque eu queria ser melhor que o meu pai. Eu estava na onde? Sendo meu avô. E aí eu era pesado demais, era cansativo demais. Aí eu fui voltando, fui aprendendo, fui caindo do cavalo, fui aprendendo, descendo, descendo, descendo. E aí quando você desce, você fala: "Uau, eu posso liderar mesmo assim. Eu não preciso mais liderar só daquele jeito, mas eu lidero. Eu posso ser estratégica, mas eu posso ser estratégica, como você falou, na hora certa, um pouco. Não, eu não descia da liderança, gente. Eu era só aquilo, eu só sabia ser aquilo. Eu não sabia Até ser em casa. feminina. Até em casa, em qualquer lugar, gente, eu falava assim que eu vestia a roupa do masculino e eu ficava 6 meses com ela, entendeu? 6 meses. E o povo que lidasse com aquele masculino todo tratorado, entendeu? E eu achava que era aquilo, porque a minha vida inteira foi assim. Eu não sabia ser diferente, eu tive que me quebrar. Eu tive que falar assim: eu não sei o que eu sou. Vão me ver, vão me achar estranha. Por quê? Porque como é que eu ia passar de um dia pro outro ser doce, gente? O que que o povo ia falar de mim? Era isso que eu pensava. O que que vão pensar de mim? Vão falar, porque o que eu não queria escutar, eu não queria escutar assim, ó. Ai, mas agora você tá toda docinho? Porque eu tinha que ser forte, gente. Eu tinha que ser forte. E daí, como é que eu ia descer do pedestal da fortaleza de ser assim? Eu não podia. Então, foi desafiador para mim demais, gente. Foi desafiador. Foi anos eu fazendo aos pouquinhos, para ninguém perceber que eu estava mudando. Porque, na verdade, no fundo, no fundo, no fundo, no fundo, o que eu não queria era que me visse fraca. Porque eu era forte demais, né? E aí, depois eu fui vendo que ninguém tá nem aí. Todo mundo gostou. Foi muito melhor para eles e para mim também. Só que dá medo, né? É esse o medo que nos paralisa. A gente fica ali, sabe? Eu quero fazer, mas e aí, entendeu? Mas é muito legal você trazer isso. E independente da fase que você tiver, cada vez mais que a gente se jogar no mundo, a gente vai perceber esse gerenciamento de colocar o nosso feminino junto com o nosso masculino, com os nossos pais. A gente tem ferramentas, a gente hoje é sistêmica, tem muita ferramenta. Só que é legal a gente trazer para o mundo corporativo da nossa empresa isso também, porque só vai fazer a gente ir para frente, tanto olhando para o dinheiro, que tem muita empresária que tem medo do dinheiro, tem medo de liderar, tem medo de ir para o mundo porque falta o pai, e a gente fala assim: ah, mas eu sou masculina, então não tenho falta de pai. Lembra do masculino ferido? Se você tá no masculino ferido, volta para trás. Volta, toma pai, honra, vai pequenininha. Aí você vai para o mundo masculino saudável. Aí é top, né? Aí a gente vai construindo. Mas muito obrigada por você trazer isso, porque realmente, assim, eu passei assim, gente, esse é o lugar. Você falou e é isso. Eu concordo, assina embaixo. Mas a gente vai aprendendo e tem um caminho muito lindo. Por isso, de novo, que eu trouxe essa questão. Vamos ser mulheres empresárias CEOs, porque a gente pode. É só fazer essas conexões. E às vezes a gente não pensa, porque a Raquel falou: nossa, minha ficha caiu muito aqui, isso é muito legal. É muito legal. E só vai nos somar. Por quê? Porque a gente acabou de acabar uma formação incrível.
Se a gente não tiver bem pautada no masculino, talvez a gente fique depois chateado daqui a alguns meses, porque as coisas vão parar de dar resultado e a gente não vai saber por quê, né? E agora a gente já tá bem mais ali à frente disso, né? E muito, muito feliz, assim, com a nossa troca, porque eu acho que estamos aqui não é à toa, todas mulheres fortes, e que agora tomando o pai cada dia um pouquinho, só vai levar a gente mais pra frente. Estou muito feliz mesmo. Obrigada, viu, Rosa? E você vê que o campo ele puxa, né? Porque, por exemplo, a Raquel se identificou, a Sheila também colocou aqui, ó, e aí a gente vai todo mundo se identificando, né? É pessoas, tipo, somos todos iguais, em corpos diferentes. Exatamente. Nossa, olha só, todo mundo, né? É. Mais um masculino não curado, por às vezes não terminava as coisas. É muito lindo. Ai, eu nem me preocupo mais com essas coisas de quem vai vir, gente, porque eu sei que quem vir é as certas. Bom, mas alguém quer falar mais alguma coisa? Todas bem? Olha, eu tirei uma cartinha no começo, não sei o que é, vamos ver. Eu, hã? Ai, socorro, gente! Agora eu assumo o meu lugar. Uau! De filha, papai, devolvo o seu, vou pro mundo como empresária, como mulher. Ai, que tudo! Gente, o que dizer? Agora eu assumo o meu lugar. Posta Agora eu lá para assumo o meu nós lugar. depois. Aham, É, marca a sim. gente. Ai, peraí, vamos tirar uma foto. Peraí, deixa eu Tira uma colocar aqui. foto, divulga esse workshop babado. Ai, vamos lá, peraí. Deixa eu tirar aqui com o meu celular que facilita. Gente, eu amei essa aqui. Não, olha. Então, sorriam. E uma fotinha. Ai, muito obrigada, queridas. Obrigada, Nós que obrigada. agradecemos. Muito feliz por vocês estarem aqui hoje. Sem vocês, esse workshop não seria possível. E que vocês agora botem para jogo tudo isso. Já sabem o caminho, papai aqui. E bora lá ser CEO, mulherada. Quero ver vocês faturando muito. Beijo, tchau. Obrigada, Adri. Beijo.